Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar aqui, né, na Educafit, né, além dos cursos que nós já gravamos aí, que você já deve ter assistido. Nós vamos falar um pouquinho sobre a educação física escolar, né, e no contexto das teorias dos socorros de urgência, né. Sempre que nós estamos numa situação de atividade física, de prática esportiva, enfim, na vida cotidiana ou na vida profissional, existe a possibilidade de se acontecer, né, um acidente, e você prontamente tem que agir para resolver, né, para ajudar as pessoas que estão envolvidas no acidente, tá legal? E existem procedimentos que são adequados para o atendimento em primeiros socorros, tá? Então nesse curso nós vamos falar um pouquinho sobre emergências musculoesqueléticas, nós vamos falar sobre emergências neurológicas, nós vamos falar sobre emergências respiratórias, nós vamos falar sobre ressuscitação cardiopulmonar, nós vamos tratar sobre o transporte dos acidentados, nós vamos falar até sobre picadas de animais peçonhentos, tá? Desmaios, crise convulsiva, que são situações que podem acontecer. Por exemplo, nós podemos no ambiente escolar, isso é muito comum, né? Pelo menos penso eu que deveria ser comum, que as crianças sejam levadas aí a excursões, a atividades, né? E de repente você faz um projeto na área da educação física com alguém, né, algum professor da área de ciências, biologia, e resolve fazer uma trilha com as crianças, tá? Tematizando aí de repente os esportes de aventura, né, que são conteúdos determinados já na base nacional comum curricular, na BNCC, que entra em vigor aí definitivamente no começo do ano que vem. E você resolve fazer uma trilha, e no meio do mato você pode encontrar, né, animais peçonhentos, aranhas, serpentes, né, escorpião, e é super interessante de se observar isso, tá? Queimaduras, nós vamos falar sobre queimaduras também, enfim, uma série de conteúdos que nos remetem ao atendimento de primeiros socorros em qualquer contexto de trabalho do profissional de educação física, tá? A gente pode transferir esse conhecimento para qualquer área, para qualquer contexto de trabalho, na verdade. E uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu começo essa disciplina na graduação ou um curso, né, na área de socorros de urgência, é que esse é o único conhecimento que eu espero que vocês adquiram, né, são os itens, os conteúdos que eu espero que vocês aprendam. No entanto, espero também que vocês nunca usem, tá? Então, é um conhecimento que nós precisamos adquirir, mas um conhecimento que nós temos que torcer para nunca precisar, para nunca utilizar, porque se precisar utilizar, né, será em situações desconfortáveis, né, será em situações delicadas, e aí isso pode nos abalar de alguma forma, né, nos deixar um pouco apreensivos, chateados, dependendo do que acontecer em cada uma das situações, tá legal? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então a primeira coisa, nessa aula nós vamos tratar de alguns conceitos, algumas ideias que são básicas, né, em atendimento em primeiros socorros. A primeira delas é essa, né, o que são os primeiros socorros e para que servem, né, para que serve o atendimento em primeiros socorros. Primeiro, quando nós falamos dos primeiros socorros, nós estamos falando da forma correta de atendimento de urgência, né, através dos recursos básicos de vida até a chegada do socorro especializado. Então, primeiros socorros, né, é o atendimento que compreende o início, né, desde o acidente, né, é o momento compreendido pelo início, né, do atendimento imediatamente após o acidente até a chegada do socorro especializado. Chegou o socorro especializado, nós não teremos mais nenhuma atuação em primeiros socorros, aí é atendimento especializado, tudo muda,
tá legal? O atendimento de primeiros socorros, ele serve para evitar o agravamento, não só para manter a vida do sujeito, mas evitar o agravamento das lesões, no sentido de manter a integridade física, a integridade do sujeito, tá legal? Existe uma diferença conceitual também interessante de se falar entre emergência e urgência, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, ao chegar no pronto-socorro, nós temos lá uma classificação, inclusive por cor, que remete a um semáforo, né? A cor vermelha é uma situação de urgência, urgência porque existe risco eminente, né, de morte, e o sujeito precisa ser atendido imediatamente, não dá para esperar nem um minuto, tá? Aí existe um atendimento de cor amarela e de cor verde, né, que são atendimentos de emergência. Emergência tem a palavra, né, a palavra vem da ideia de emergir, é uma situação, né, que está emergindo, que pode se agravar, mas que cabe, né, que comporta um momento de espera para o atendimento, né? Isso é uma situação de emergência, tá legal? Não oferece risco eminente de morte. Vamos lá. E uma das áreas em que nós temos o atendimento de primeiros socorros, né, muito presente dentro da educação física, é na área do esporte, né? E a primeira coisa que a gente passa a pensar quando nós vamos olhar o esporte é uma situação muito peculiar para o acontecimento de acidentes. E aí nós vamos pensar assim, o esporte é saudável, né? Até que ponto eu posso considerar o esporte como uma atividade saudável? Ora, se nós vamos falar de esporte de rendimento, o objetivo principal é o rendimento. E em alto rendimento você tem, né, a exigência corporal de que o sujeito fisicamente chegue perto ou chegue no limite, né, ao extremo, se é que o corpo humano tem limites, tá? E aí nessa prática de exercício extrema, né, muito intensa, existem riscos, né, o risco de lesão, o risco de fratura, o risco principalmente de emergências musculoesqueléticas, tá? Se nós estamos falando do esporte de lazer, onde as pessoas praticam esporte nos finais de semana, por exemplo, no tempo de ócio, né, fora do ambiente de trabalho, aí sim nós estamos falando de pessoas que não se preparam fisicamente para uma carga de esforço físico e depois avançam no final de semana e vão fazer um esforço de alta intensidade, né? Por exemplo, uma partida de futebol. E aí incorporam um atleta e acham que tem um desempenho físico enorme, né? E nesse caso também existe o risco muito grande de emergências musculoesqueléticas, né? Lesões, entorses, fraturas, luxações, no sentido de que essas pessoas não estão preparadas para um esforço intenso, tá? E aí, ao se envolver numa atividade esportiva, que existe lá uma característica de competição, existe contato físico e tudo mais, tá? Se a gente tomar por base, por exemplo, as lutas, né? As lutas são atividades que remetem demais à possibilidade de acidente, né? De acontecer um acidente. Inclusive, o sujeito já entra no ringue, né? Numa luta, sabendo que muito provavelmente ele vai sair dali machucado, né? Vai sair dali pelo menos com algum hematoma, alguma sequela, né, oriunda da luta. Ora, é uma luta, né? Toma aí o MMA, né? Certamente as pessoas já sabem disso, né? Dificilmente o sujeito entra num ringue só para bater, né? O sujeito sabe que ele vai apanhar. Então, ele vai precisar de atendimento de primeiros socorros, né, em determinado momento. Tudo bem? E quem faz, né, quem produz os conhecimentos na área de socorros de urgência, né, é a ciência médica. A ciência médica que busca aí, através da produção desse conhecimento, para orientar, né, dirigir, né, as práticas de movimento, enfim, as práticas corporais de uma forma geral, no sentido de prevenir os acidentes. E produz esse conhecimento também
para o atendimento de primeiros socorros, no sentido de ajudar, de atender as pessoas nos momentos iniciais, imediatamente após a ocorrência, né, do acidente. Então isso é interessante de se observar, né, que a ciência, existe uma ciência por trás dos primeiros socorros que busca aí, estabelecer princípios, condutas para atender as pessoas acidentadas, tá legal? No entanto, é possível ainda encontrar divergências de teorias, tá? Entre literaturas, entre perspectivas. E aí, olha que interessante, por exemplo, né, hoje em dia, né, fala-se, a literatura traz consigo o princípio de que toda a situação de atendimento de primeiros socorros começa com um mecanismo de prevenção. Prevenção do que? Olha, eu sou socorrista, então eu tenho que prevenir que eu também sofra um acidente no socorro, durante o atendimento de primeiros socorros, né? O primeiro item que se pensa é a segurança do socorrista. Então, por conta disso, não se faz mais a respiração boca a boca, a ventilação. E essa ventilação, né, essa respiração boca a boca não se faz mais, exatamente porque ao colocar a sua boca em contato com a boca, né, a via oral do socorrista, do acidentado, da vítima, pode ocorrer na boca da vítima um sangramento, ou na sua boca também um sangramento, e aí você ter contato direto, né, via oral, né, com o tecido, né, com o tecido sanguíneo do sujeito, ou ele com o sangue da sua boca. E aí é que está o problema, né? Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema derivado, né, e que é transmissível através da corrente sanguínea, pode ser transmitido de um para o outro. Então você coloca em risco aí, né, a saúde do socorrista durante o atendimento de primeiros socorros. Isso não se faz, tá? No entanto, recentemente, eu falo recentemente, uns 4 anos para trás, eu fui fazer um curso, né, para poder tirar a habilitação para manusear embarcações, né? E aí fui fazer um curso da Marinha, e na Marinha, né, eles ainda usam o mecanismo de ressuscitação cardiopulmonar, que remete à respiração boca a boca. Então eles fazem lá são 30 compressões, né, na caixa torácica, e 2 ventilações via oral, né? Ventilações sem respiração boca a boca. Essa é uma teoria mais antiga que se usava para fazer a ressuscitação cardiopulmonar, e hoje não se faz mais, mas ainda a Marinha utiliza desse conhecimento, né, anterior, mais antigo, para isso, tá? Nós vamos ter uma aula só sobre RCP, ressuscitação cardiopulmonar. No entanto, já devo adiantar para vocês que existem essas 2 teorias, tá? E se nós pensarmos na segurança do socorrista, né, não é mais interessante fazer a respiração boca a boca, tá legal? É sempre bom pensar nisso. No entanto, o atendimento de primeiros socorros também varia demais em relação às pessoas que estão envolvidas na situação, o contexto em que aconteceu o acidente, tá? Às vezes o acidente é dentro da sua casa, né, com os seus familiares, né, pessoas que você conhece, pessoas que você lida diariamente. Às vezes o acidente é num lugar extremamente remoto, às vezes é numa rodovia, e aí você tem pessoas que você não conhece ali envolvidas no acidente. Tudo isso influencia na tomada de decisão do socorrista ao realizar os procedimentos de atendimento. Tá joia? E um acidente? Nós estamos falando de acidente. O que é um acidente, né? Esse é o primeiro ponto. Então nós vamos entender que o acidente, ele remete à nossa cabeça a ideia de que é uma situação, um evento que não foi planejado, por isso ele aconteceu acidentalmente, né? Nós não sabíamos que ia acontecer. Se nós não sabíamos se nós não conseguimos saber se um acidente vai acontecer ou não, será que nós podemos evitá-lo, né? Será que é possível evitar um acidente? E eu vou dizer para vocês que sim, né? É possível evitar um acidente, porque uma das competências que se espera que um profissional, por exemplo, da área da educação física tenha, é
a capacidade, o feeling de saber se no contexto de trabalho, no local onde ele trabalha, se existe a possibilidade da ocorrência de algum tipo de acidente ou não. Tá legal? Então, dentro de uma academia, dentro do ambiente escolar, é possível saber se há a possibilidade maior de se ter um acidente ou não. Por exemplo, a minha escola, apesar da quadra ser coberta, tem lá um telhado assim, né, no formato de U invertido. Quando chove, né, tem alguns buracos ali no telhado, cai água na quadra, e a própria água que escorre, né, pelo telhado e ela cai na lateral da quadra, ela vai escorrendo para dentro da quadra, para o meio da quadra, que é onde eu desenvolvo as minhas atividades nas aulas de educação física escolar. Né? Quem construiu aquilo ali não se atentou à queda que tinha de fora da quadra para dentro, e aí a água cai fora, mas ela escorre para dentro. Então quando chove, molha a minha quadra, apesar dela ser coberta e nos proteger do sol, ela não nos protege, ela não protege a quadra da chuva, tá? E aí o que nós vamos fazer então é olhar para isso, né? Quando chove, se eu olhar e a quadra estiver molhada, poxa, eu preciso, como profissional da área da educação física, entender que existe um risco maior de acidente com a quadra molhada, ponto final. A linha, né, que é pintada lá com uma tinta acrílica, que é aquela tinta mais emborrachada, lisa, quando ela fica molhada, ela vira um sabão, e é claro que o sujeito pode escorregar, quebrar o braço, bater a cabeça, desmaiar, tá? Enfim, pode acontecer uma catástrofe ali, tá? Posso pensar em N possibilidades. Então o fato é esse, eu como profissional preciso ter esse feeling de entender que um espaço, um ambiente, um local específico oferece mais ou menos riscos ao aparecimento, ao acontecimento de acidentes. E portanto, se eu consigo ter essas percepções, eu posso considerar que um acidente pode ser sim evitado. Tá legal? No entanto, né, e aí ao pensar e ao entender que o acidente pode ser evitado, o que eu faço para evitar o acidente? Tomo precauções para que as coisas não aconteçam. A primeira, enxugar a quadra, é possível? A quantidade de água ela é pequena, é possível remover a água dali, pegar um pano, enxugar? Ótimo, enxugou, pode fazer atividade. Segundo, não dá para enxugar, é muita água, então vamos realizar uma outra atividade, ou então a mesma atividade em outro espaço. Ou então vamos realizar uma aula teórica, ora, deixa aquela aula prática para uma outra situação. É por isso que o planejamento do professor ele é flexível, para que te permita fazer essas adequações pensando na prevenção dos acidentes, além de outros aspectos, é claro. E é interessante entender que a percepção, né, a crença de que um acidente não pode ser evitado prejudica o seu processo de prevenção. Tá? Entender que um acidente, por ser um acidente, uma situação não planejada, uma situação que acontece ao acaso, não pode ser prevenida, né, evitada, vai prejudicar que o professor, que o profissional realize ações de prevenção a situações de acidente. Então nós precisamos entender que é competência do profissional olhar, né, cuidar para que um certo contexto, uma certa situação não ofereça tanto risco, né, não ofereça tanta proximidade com a possibilidade de se ter um acidente naquela aula, naquela situação. Tá legal? Os acidentes, né, para vocês terem uma ideia, né, estão entre os maiores problemas de saúde pública, né? O governo gasta muito, né, na saúde pública com acidentes, né? Se vocês pararem no pronto-socorro para observar quem é que chega, por que é que chega ali no hospital, a maioria das pessoas chegam por conta de acidentes que acontecem ao longo do dia, né, em situações de trabalho ou de prática esportiva também, de lazer, tá?
E o atendimento de primeiros socorros nesse contexto, né, ele pode ser aí uma divisão, né, um divisor de águas entre será que o sujeito morre, será que ele continua vivo, será que ele vai ter sequelas, será que não, será que ele vai se recuperar rapidamente, será que ele vai demorar para se recuperar, tá? E esses acidentes, né, que a gente fala que são uma das principais causas dos problemas de saúde pública, né, eles acontecem demais entre jovens e crianças, né? E uma grande parte desses acidentes, inclusive, não acontece na escola e nem fora do ambiente escolar ali, né, na rua, eu digo assim, na sociedade de uma forma geral. Acontecem em casa, tá? Então, olhar para sua casa, olhar para o que está fazendo e tentar de alguma forma antecipar a possibilidade de ocorrer um acidente, e prevenir, né, tomar ações, tomar decisões para a prevenção de acidentes é primordial, tá? E aí, quando, né, se aplica corretamente o atendimento de primeiros socorros, você define, como eu falei já anteriormente, né, se o sujeito vai viver, se ele vai morrer, se ele vai se recuperar rapidamente ou se ele vai demorar para sair do hospital, se ele vai ficar com uma invalidez temporária ou se vai ser permanente, tá? Por isso a importância de se ter o conhecimento de primeiros socorros. Primeiro porque a nossa prática profissional oferece, né, em grande escala, risco de acidentes, principalmente acidentes emergências musculoesqueléticas, né? E aí nós temos que então ter esse conhecimento. Mas rezar e torcer, na verdade, para que nós nunca precisemos utilizar esses conhecimentos. Tá legal? Pessoal, existem situações que exigem, né, que causam uma obrigação moral do profissional de educação física para atender, realizar o atendimento de primeiros socorros. Então, o primeiro deles, né, primeira obrigação, primeira situação que te dá a obrigação moral, né, obrigação moral quer dizer que, por via de regra, tá, você tem a obrigação de atender o sujeito. Então lá, primeiro, quando a sua função profissional exigir, poxa, né, um acidente aconteceu na sua aula, né, o jovem ralou o joelho na sua aula, você tem a obrigação moral de atender essa criança, de atender esse jovem, tá? O sujeito desmaiou ou fraturou o braço durante a sua atividade dentro da sala de musculação. Opa, você tem a obrigação moral de atendê-lo, tá? Então, ao estar em atuação profissional e um acidente acontecer dentro daquele contexto, né, da sua intervenção profissional, você naturalmente adquire a obrigação moral de fazer o atendimento de primeiros socorros. Quando existir pré-existir, na verdade, uma responsabilidade intrínseca. Vamos imaginar que vocês estão passando num local, vamos pensar num acidente automobilístico, e você vê um carro, né? Um carro sai da rodovia e cai num barranco lá embaixo, no meio do mato. Poxa, primeira coisa que vai te passar na cabeça, só você viu aquilo acontecer. Se você for embora, ninguém vai nem saber, né, que você viu aquilo acontecer. No entanto, se você for embora, ninguém vai nem saber que você viu e ninguém vai nem saber que aconteceu. Ou seja, as pessoas que estão lá dentro do carro, que caiu lá no meio do mato, não serão nem notadas, ninguém vai saber que elas estão lá, então ninguém vai prestar o socorro, ninguém vai nem chamar a ambulância, né, o SAMU, ou sei lá, o corpo de bombeiros, tá? Então, quando você está nessa situação, cria-se, né, pré-existe uma responsabilidade intrínseca. Intrínseca quer dizer, se você não parar e fazer o atendimento, aquelas pessoas não terão um atendimento, nem de outra pessoa, né? Então, você, por ver a situação, por estar a par do que aconteceu, né, você adquire aí a obrigação moral, você precisa parar e fazer o atendimento, né? Não necessariamente descer o barranco, resgatar as pessoas, mas o atendimento de primeiros socorros envolve todos os procedimentos, desde sinalizar na rodovia, né, para a segurança das pessoas,
até fazer uma ligação e chamando o socorro especializado, né, Corpo de Bombeiros, enfim, Polícia Militar, para ajudar a fazer o resgate e o atendimento dessas pessoas, tá legal? Uma outra situação que cria em você a obrigação moral para o atendimento e primeiros socorros é iniciar o próprio atendimento. Então, ao iniciar o próprio atendimento, não dá para dizer assim, cansei e vou embora, tá? Não, nós precisamos terminar o atendimento. Então, iniciado o socorro de urgência, há necessidade de terminar, né? Eu preciso ir até o final, preciso construir, preciso realizar a situação até a chegada do socorro especializado. Tenho que ficar ali, tenho que terminar o que eu comecei de fazer, tá? Então, por isso, a gente adquire a obrigação moral, tá legal? Porque quem parar ali depois de você não vai assumir o negócio, o atendimento, do momento em que você parou, né? O sujeito, na verdade, vai entrar dentro do processo ajudando você dentro do que você já está fazendo. Então, por isso, ao começar o atendimento de primeiros socorros, cria-se a obrigação moral de terminar o atendimento de primeiros socorros, tá? E eu quero terminar essa aula com vocês, né, na verdade, propondo uma situação problema. Uma situação problema que não é imaginativa, fictícia, lógico, que não é do ambiente escolar, mas que vai nos ajudar a entender os princípios dos primeiros socorros que nós vamos tratar na próxima aula, tá? E então vamos imaginar o seguinte, que você está, né, numa rodovia e você visualiza, né, você vê o acidente acontecendo, você visualiza um acidente automobilístico. E aí, ao visualizar o atendimento ao acidente automobilístico logo na sua frente, tá, você estaciona o carro no acostamento, sai do carro e observa a seguinte situação. No acostamento, você tem lá um bebê, né, um bebê chorando demasiadamente. Ele está no acostamento, ele foi arremessado fora do carro e ele parou lá no acostamento e ele está chorando, tá? Aí você visualiza que dentro do carro existem 3 jovens e 2 adultos. Não, desculpa, 3 jovens só. Os 2 adultos estão fora do carro. Então, 3 jovens estão dentro do carro. 2 desses 3 jovens estão gritando e um dos jovens está imóvel e quieto dentro do carro, tá? E aí um casal de adultos, né? Provavelmente é o pai e a mãe da família toda aí, né? Com 4 filhos. E aí esse casal está no meio da rodovia deitado, sendo que a mulher está quieta e imóvel, tá? A mulher está quieta e imóvel, enquanto o marido grita por socorro, tá? E chama pelos filhos envolvidos. Então olha lá, são 6 pessoas, né, envolvidas no acidente, né? Um bebezinho entre os que estão acordados e gritando, o bebezinho no acostamento, 2 jovens dentro do carro e o marido estirado no meio da rodovia. Aí você tem a mãe, né, a mulher que também está na rodovia estirada e quieta, e um outro jovem, né, que está dentro do carro quieto e imóvel também, tá legal? A brincadeira aqui é você pensar, né, em o que você faria, quem você atende primeiro, né, chegando no local, qual é o primeiro procedimento que você vai adotar, né, o que você vai fazer para ajudar essas pessoas, tá? Não necessariamente para salvar, mas ajudar, né, fazer o atendimento de primeiros socorros nessa situação, que na verdade é uma situação extrema, né, obviamente, mas que pode acontecer, horas, e que vai nos ajudar a entender os princípios do atendimento em primeiros socorros. Tá legal? Pessoal, a resposta para esse desafio, né, eu vou apresentar a vocês no começo da próxima aula, já remetendo à questão do atendimento, do atendimento obedecendo aos princípios de primeiros socorros, diante das teorias que se fala aí, que se tem na atualidade, tá legal? Do mais, um grande abraço, né?
E obrigado por se cadastrar aí, obrigado por assistir as nossas aulas nesse novo curso. E a gente se encontra aí na próxima aula.